Como tratar um trauma sem ter que reviver ele todo de novo? Trago esse vídeo, né? Estamos aí no mês de maio, que é um mês em que a gente fala muito sobre a saúde mental. E também porque eu sei que quando a gente pensa em tratar um trauma, a gente pensa em ter que reviver tudo de novo. De que forma? Falando, né? As terapias, elas são quase todas faladas. Então muita gente, quando busca ali, né, um terapeuta para trabalhar um trauma, ou está pensando em buscar um terapeuta, já pensa, nossa, vou ficar falando e vou ficar revivendo tudo aquilo. Mas não é preciso reviver aquele lugar, né, emocional ruim que você tem para conseguir trabalhar um trauma. E é isso que eu quero te explicar até o final desse vídeo. Para início de conversa, o trauma ele não funciona como a maioria das pessoas pensam, né? E isso é um start aqui para a gente começar a entender tudo que eu quero dizer nesse vídeo. A verdade é que a nossa mente, ela trabalha muito ali no nosso inconsciente, certo? Então, muitas vezes a gente até pensa, por exemplo, que trabalhou um trauma ou acha que já superou por vários motivos, seja com terapia, seja sozinha, e sim, é super possível superar um trauma sem terapia também, né? Sou psicólogo, é claro que o psicólogo estará ali para te auxiliar da melhor forma, de repente para catalisar esse processo, né, para que ele seja mais rápido, mas sim, é muito possível trabalhar um trauma sem precisar de uma terapia. Mas muitas vezes esse trauma que a gente pensa que a gente trabalhou, ele ainda está ali, de uma forma inconsciente, por exemplo, externando no seu corpo. Então vou dar um exemplo aqui, né? Muitas pessoas que passaram por traumas de abuso sexual, né? Elas tendem a ter dificuldade muitas vezes em se relacionar com outras pessoas, em permitir o toque de outras pessoas, e isso é um resquício muitas vezes ali do trauma. Então o corpo ele vai te defender de várias formas quando a sua mente também não consegue. O corpo e a mente eles estão interligados, então muitas vezes quando a mente não dá conta, o corpo vai lá e tenta dar conta. Um grande exemplo disso é quando a gente tem ali uma crise de ansiedade, né? O que é aquilo? São pensamentos ruminantes, pensamentos ali do futuro, pensamentos de medo que o seu corpo também somatiza e externa, né? Em forma de palpitação, de sudorese, de alerta constante. E aqui então, como uma opção, né, de um outro tipo de terapia em que a gente não precisa ficar falando e revivendo, né, aquilo que a gente passou como trauma, eu cito a hipnose, que é uma das ferramentas que eu trabalho há muitos anos. Muito antes de ser psicólogo eu já trabalhava com hipnose. E você viu que eu falei ferramenta. A hipnose ela é uma ferramenta, ela pode ser usada dentro de qualquer terapia. Então você pode usar a hipnose apenas com hipnose, sem ser psicólogo. Você pode usar a hipnose dentro da terapia da TCC ou a terapia dos esquemas, né, que é a minha especialidade. Você pode usar ela dentro de alguma terapia completamente holística. Você pode usar ela dentro de uma arte terapia. De que forma então a hipnose é muito mais eficaz ali para resolver um trauma sem fazer a pessoa reviver do que as demais técnicas? Não vou explicar aqui detalhadamente como a hipnose funciona, eu já tenho outros vídeos sobre isso, mas se ainda assim você quiser mais um conteúdo sobre isso, digita aí para mim, né? Quero saber mais sobre a hipnose, que eu faço outro vídeo, mas convido você a olhar meus outros vídeos aqui no perfil, que eu falo bastante de hipnose, então não vou explicar novamente, vou explicar como a hipnose vai agir ali no trauma. Então ela tem duas coisas muito positivas. A primeira é que a hipnose ela age no nosso inconsciente, né? Então a gente tem ali a nossa mente, uma parte consciente, tem uma parte inconsciente que é ali que a hipnose age. O nosso consciente ele é responsável por dizer para nós se alguma coisa é real ou não. Então, por exemplo, né, esse vaso, ele é real? Ele é real, como que eu sei? Eu posso tocar, né, eu posso sentir o gosto, eu posso sentir o cheiro, eu estou vendo, ou seja, os meus sentidos dizem para mim se alguma coisa é ou não real. O nosso consciente, ele é comandado ali pelos nossos sentidos. Já o nosso inconsciente, ele é comandado pela nossa imaginação e pelas nossas memórias. Lembrando que as nossas memórias também têm a ver com a nossa imaginação. Você não lembra exatamente das coisas como elas foram. Muitas vezes você imagina como elas foram. Algumas memórias, inclusive, não são nem sequer reais. Isso é um tema para um outro vídeo também. Mas, se no nosso inconsciente a gente trabalha com imaginação, certo? Significa que eu tenho um leque
de milhares de variedades para trabalhar ali com a pessoa, porque ela não vai se limitar apenas ao que ela vê, ao que ela sente. Quando a gente pensa em imaginação, a gente consegue imaginar qualquer coisa. Então, dentro da ressignificação, ou seja, ressignificar, dar outro significado a uma memória passada, ter esse leque de possibilidades que a imaginação permite, é muito mais eficaz do que trabalhar apenas ali falando, né, relembrando as coisas com os nossos sentidos, que mesmo quando você vai lembrar uma memória para contar ali para mim, né, numa terapia, você vai tentar validar ela com alguns sentidos. Então, você vai tentar lembrar as cores, vai tentar lembrar o cheiro, você vai tentar lembrar o mais comum, o que foi falado, certo? Quando a gente trabalha na imaginação, tudo é possível. E quando a gente está no nosso inconsciente, trabalhando no nosso inconsciente, a gente fica mais suscetível a sugestões, fica mais suscetível à nossa ressignificação. Mais suscetível não quer dizer que você, né, fica ali completamente à mercê do hipnoterapeuta, você não vai dar sua senha de banco, certo? Você não vai roubar ninguém, não é sobre isso, porque você está no inconsciente, mas o inconsciente não vai embora, o consciente continua ali. Por isso que é muito comum, durante um transe hipnótico, a pessoa, por exemplo, está ali conversando com você, está pensando em coisas inconscientes e ainda assim ter pensamentos conscientes do tipo, caramba, o que será que eu vou fazer pro lanchinho das escolas das crianças amanhã? Mas quando a pessoa trabalha ali na hipnose, no inconsciente, o processo fica muito mais rápido, ele é catalisado, ela tem infinitas possibilidades. Então esse é o primeiro ponto muito positivo da hipnose. O segundo, que para mim é o melhor quando a gente fala em trauma, é que a pessoa não precisa falar nada. Sim, é super possível ressignificar um trauma na hipnose, tá? Sem que a pessoa fale alguma coisa, apenas ali comigo orientando e guiando ela dentro desse transe. Porque mesmo quando você está no seu inconsciente e você fala, você se escuta. Então, de uma certa forma, você também racionaliza com os seus sentidos aquilo que você está contando, certo? Quando a gente não fala, a gente consegue trabalhar 100% no inconsciente, a gente consegue emergir 100% ali na nossa imaginação e trabalhar essa ressignificação, trabalhar ali essas sinapses, né, refazer ali essas memórias. E um outro ponto, além desses dois, né, que são muito positivos, é que a hipnose é muito prazerosa. Então, mesmo que você entre em transe apenas para descansar, apenas para ouvir uma metáfora, apenas para relaxar, ela é muito prazerosa. Mesmo quando a gente trabalha um trauma, essa frequência cerebral, ela não deixa de ser prazerosa. Então, a hipnose, ela é muito prazerosa, mesmo quando a gente trabalha com conteúdos extremamente pesados, conteúdos difíceis, conteúdos que fazem, né, mal ali para a pessoa, ela não deixa de ser prazerosa. Então, para mim, a hipnose ela é imbatível em vários aspectos, mas ela é imbatível vezes 1000 quando a gente fala de um trauma, principalmente de pessoas que não querem reviver ou não querem falar. E nada impede que aquela pessoa que queira falar sobre o trauma, muitas pessoas têm a necessidade de falar, né, de ruminar aqueles pensamentos, nada impede que ela também procure a hipnose, porque isso vai catalisar o processo para que ela passe logo por aquela parte onde ela fica ruminando pensamentos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece aqui, né, de me seguir, me dá um like, que me ajuda muito. Vou deixar também aqui o meu contato, caso você seja uma pessoa que esteja precisando, né, ali ressignificar algum. E não esqueça de ativar o sininho, porque toda semana eu trago aqui vídeos que te ajudam a evoluir emocionalmente.